Um homem misterioso conversava com o mestre do santuário que estava de joelhos perante ele. O homem dizia: Leão, ele é só um cavaleiro de ouro, devemos mesmo considerar um problema? Ele não parece ser um obstáculo para os nossos planos, deixe-o ir em paz. Porém o grande mestre se pronuncia. Disse que uma pequena geada pode ser um prelúdio para o inverno. Leão pode até ser imaturo, mas ele carrega o presságio do desastre. É possível que ele se torne um fator da desgraça. O homem misterioso de vestes negras então diz: o fator da desgraça, hein? Existem muitos cavaleiros de ouro sob o seu comando que também o têm. No entanto, não creio que possamos conter o leão como estes. Contudo, se isso te preocupa tanto, me mostre as provas. O grande mestre então responde: tudo veio do sangue, a desgraça é presente no destino da linhagem dele. Você se lembra de Aiolos, o cavaleiro que soube sobre o tentado de assassinar Atena e a protegeu? Aiolha de Leão é o seu irmão. O fato de que Aiolha foi escolhido para ser o cavaleiro de ouro de Leão é uma prova de um mau agouro. Não foi esse o desejo dos deuses? De repente raios caem dos céus e um novo ser se manifesta, aquele mesmo ser que conversou com Saga após ter usurpado o trono de grande mestre e o fez atacar Atena. Ele dizia: o desejo dos deuses? Isso não existe. A única divindade que existe no mundo sou eu. Aquele ser que utiliza uma máscara, possuía vários braços e aparece junto de uma onda enorme de raios. Ele dizia: eu não reconheço nenhum outro deus, além de eu mesmo. O homem misterioso então responde: você está certo, meu rei. Esses pensamentos são de pouca razão. Os regimes impostos pelos outros deuses são insignificantes, mas agora gostaria de dar uma olhada nas garras e dentes deste leão. Eu quero testar a extensão de seu cosmo. A força do cosmo é proporcional ao coração. Leão, me mostre a força de seu coração. Na Grécia vemos Litos, a criança que foi salva por Aiolha. Em pensamento, Litos dizia: já se passaram 2 semanas desde que voltei da missão com o Sr. Aiolha, mas eu ainda não entendo o estilo do lugar em que nós vivemos. Além da cidade onde todos vivem normalmente, sem suspeitar de nada, existe um lugar que é guardado pelo poder divino da deusa Atena, um domínio proibido, onde apenas os cavaleiros e a quem os servem são permitidos entrar. Nessa hora, a criança chega até uma loja e diz: eu sou Litos Crisales, sou serva do cavaleiro de ouro Aiolha. E de repente o homem que a atende bate em uma parede e assim consegue abrir uma porta mágica para um lugar igual à Grécia Antiga. Essa é uma terra sagrada, onde os cavaleiros que protegem as pessoas e o mundo vivem perto de Atena. É onde eu vivo agora, o santuário. O santuário é governado pelo representante de Atena, o grande mestre. É bem animado por ser o cenário para as lutas que fazem parte do treino dos cavaleiros, que protegem a paz. A deusa Atena não aprova armas, então os cavaleiros são treinados no combate com seus próprios corpos, com o objetivo de aprender essas técnicas que permitem que eles nunca sejam derrotados, não importando o oponente. O mais forte deles vem aqui treinar dia após dia. Inacreditáveis lutas acontecem aqui todos os dias. E de repente alguém chama a atenção daquela criança. Acabou de fazer as compras, Litos? Litos se vira de repente e se depara com um homem chamado Garan que dizia: você deve ser mais esforçada quando for entregar mensagens do Sr. Aiolha. Não fique andando por aí. Esse tipo de luta é comum por aqui e é melhor você se acostumar rápido. Litos então pede desculpas. Eu sei que te causo problemas quando faço algo errado, Garan. Porém o homem caolho e que aparentemente usava uma prótese de metal em seu braço direito responde que não tem problemas. Afinal nós dois somos servos do mestre Aiolha e devemos ajudar um ao outro. Litos concorda e diz: mas eu não sei se vou me acostumar com isso tudo aqui. É tão surpreendente e inacreditável que uma cidade tão antiga ainda exista. Além disso, o treino para ser um cavaleiro é incrível. Eles praticam como quebrar rochas com as mãos nuas. É realmente incrível. Garan nesse momento então explica: para ser um cavaleiro tem que dominar as técnicas que vão além da compreensão humana. É impossível destruir todos os tipos de objetos só com as mãos vazias, usando apenas a força física. Um ataque usando apenas a força irá causar apenas a destruição do seu próprio corpo. Litos, você sabia que tudo no universo é feito de átomos? E Litos então responde que sim, eu aprendi isso na escola. Mas o que isso tem a ver? E Garan então continuava: tudo é feito de átomos, que por sua vez são formados por um núcleo e seus elétrons. O ápice das técnicas dos cavaleiros é queimar o cosmo de dentro dos seus corações e assim destruir esses átomos. O universo foi criado pelo Big Bang. Essa explosão gigantesca reside dentro de tudo neste mundo.
Com a sua força de vontade, os cavaleiros usam esta parte da força que eles têm para fazer a maior destruição possível, e essa força é chamada de Cosmo. Litos então diz, mas que incrível, os cavaleiros devem ter o corpo mais resistente do que o próprio aço. E Garan então responde, isso não é verdade, eles possuem habilidades formidáveis, mas eles não são diferentes dos homens normais. Muitos não se tornam cavaleiros, porque mesmo que eles consigam queimar o seu cosmo, seu corpo não aguenta o esforço. Só aqueles que aguentam recebem uma armadura para proteger o seu corpo. Eu, por exemplo, por um erro perdi meu braço direito. Litos então pede desculpas. Eu toquei em um assunto muito doloroso para você. Garan fala que estava tudo bem. Estou satisfeito com essa minha vida. Ser útil para o santuário, mesmo sendo apenas um servo, é o suficiente para mim. Os cavaleiros e as armaduras que os protegem têm uma constelação guardiã. Em outras palavras, existem cavaleiros apenas para este número de constelações, sendo 29 do hemisfério norte, 47 no hemisfério sul e 12 na órbita do Sol, um total de 88 constelações. Só existem armaduras para 88 pessoas em todo o mundo. É o sonho de quem treina ter uma dessas. E aqueles que estão acima da hierarquia dos 88 cavaleiros, símbolos dos sonhos e da esperança, existem 12 constelações na órbita do Sol, os 12 signos do zodíaco. E os cavaleiros mais fortes são protegidos por estas 12 constelações. São aqueles que têm o direito de vestir as armaduras douradas que brilham como a luz do sol. Eles são os cavaleiros de ouro. Essa é a explicação de Garan para Litos. Então o Senhor Aioria é alguém muito importante. Ele é o cavaleiro de ouro protegido pela constelação de Leão. É alguém que inspira coragem e orgulho em todos os lutadores. Ser alguém que pode viver e servir à casa de Leão e ao Senhor Aioria é para mim a maior honra. Litos concordava com aquilo. É verdade, o mestre Aioria não é apenas forte, ele me salvou e ao meu pai também. Garan concorda que ele é jovem, mas tem um bom coração. Agora chega de falatório e leve para o Senhor Aioria os itens que ele pediu a você, Litos. Aquela criança acata as ordens e pede para que Garan tome conta do jantar. Nuvens negras então tomam conta dos céus no santuário e podíamos ouvir o barulho de estrondosos raios que caíam sobre as 12 casas. Garan se assusta e diz que trovões naquela época é algo bem estranho. Porém, de repente, fica ainda pior. Suando frio, o servo de Aioria sente queimando seu antigo braço que foi perdido. E em sua prótese de metal começa a aparecer uma palavra escrita em grego, Arken. Nesse momento somos levados até Litos, que procurava por Aioria. O cavaleiro diz que estava no banheiro e Litos perguntava: eu peguei tudo o que me pediu, mas isso é tinta de cabelo, não é mesmo? Para quem serviria isso? Naquele momento Aioria sai por detrás das cortinas, porém a aparência de seu cabelo estava diferente e ele dizia: como assim, para quem seria a tinta? Claro que é para mim, fui eu quem pediu para você comprar, não foi? Então logicamente é para mim. Litos se surpreende, mas Senhor Aioria, seu cabelo está dourado. E o cavaleiro diz que sim, aquela é a cor natural de seus cabelos. Ele é realmente bem loiro, mas não gosta muito daquela cor, então por isso o pinta de vermelho. Litos se perguntava o porquê disso, se realmente era um cabelo muito bonito. Mas Aioria apenas responde que não são todos que gostam dessa cor, existem muitos que não querem nem ver a minha face em sua frente. E eu os lembro de fatos que eles querem esquecer e de uma pessoa que eles querem tornar apenas uma memória. Litos fica pensando quem seria alguém que eles querem tornar apenas uma memória, mas Aioria muda de assunto e pede para que Litos o ajude com a pintura de seus cabelos. E em pensamentos ele dizia: a minha verdadeira aparência deve ser escondida, ninguém deve me ver assim, mas não importa quanto eu esconda, com o passar dos anos, mais eu sinto a verdade, a cada dia eu vou me parecendo mais com você. De repente Litos retorna: Senhor Aioria, estou pronta. E o cavaleiro responde: bem, quanto mais rápido terminarmos, mais rápido poderemos ir jantar. Porém ele se assusta. Litos estava sem roupas bem diante de seus olhos e falava: enquanto fazemos, eu posso esfregar suas costas. Eu fazia isso o tempo todo para o meu pai. Mas o cavaleiro estava sem palavras. Mas você é mesmo uma garota? E Litos responde que sim e pergunta se teria algo errado. Aioria então responde para ela parar de falar como um garoto idiota e assim expulsa ela daquele enorme banheiro. Saia daqui agora e coloque as suas roupas. Litos se perguntava o que deu em seu mestre, será que ela teria feito algo de errado? E em pensamentos Aioria dizia:
Ela pode ainda ser pequena, mas eu não posso tomar banho com uma garota. Que engano! Eu achei que Litos fosse um menino. E de repente, alguém coloca uma toalha sobre a sua cabeça. Era Garan que falava. Você pode pegar um resfriado, então deixe-me secá-lo. A casa de Leão realmente ficou mais alegre desde que Litos chegou. E então Aiolia, ainda furioso, dizia: Você sabia que Litos era uma garota, não sabia, Garan? Por que você não me avisou? E então seu servo apenas responde que era óbvio que ela era uma garota. E Aiolia, ainda nervoso, dizia: claro que não era óbvio, se eu soubesse eu nunca teria deixado entrar no meu banheiro. E Garan diz que isso surpreendeu. Creio que isso prova que as aparências enganam, não é mesmo? Mesmo quando você acha que sabe tudo sobre uma pessoa, olhando o seu exterior, sua verdadeira aparência pode ser bem diferente. Você não deve olhar para alguém apenas com os olhos, mas sim com o seu coração, não é isso? Acho que só quando você vê o brilho do cosmo da pessoa é que realmente a conhece. Aiolia então pergunta: ei, você não está tentando dar uma palestra para mim do nada, está? E Garan pede desculpas se foi assim que pareceu para o seu mestre. Mas o cavaleiro responde que estava tudo bem. Você sempre diz o que pensa, Garan. Mas mudando de assunto, será que tem algo errado com seu braço? Ele parece agitado. Garan diz que não sabe ao certo, mas estava bem. Não precisa se preocupar, provavelmente é só essa famosa dor fantasma de que todos falam tanto. Sendo assim, somos levados dali para longe da casa de Leão, naquele clima estranho, onde o céu estava coberto de nuvens negras e trovões. Chegamos até outras ruínas, onde avistamos uma espécie de caldeirão, onde dentro podíamos ver que havia algum líquido. E diante daquilo vemos o ser misterioso que persuadiu o Saga de Gêmeos, que se passava por grande mestre naquela época, e à sua frente, alguém que dizia algumas palavras enquanto criava alguma magia naquele caldeirão. Meu rei, espere só mais um pouco, nós iremos quebrar a proibição, tenha certeza disso. Vamos passar por tudo para restabelecer seu reinado no mundo. Eu descobri onde o artefato da Vossa Majestade está escondido, a gigante estrutura rodeando o santuário. De repente, aquela poção começa a brilhar e vemos então o santuário de Atena. O ser misterioso dizia: o santuário dourado, a fortaleza sagrada que protege o santuário, as 12 casas, cada uma guardada por um dos mais poderosos cavaleiros, os Cavaleiros de Ouro. Os aposentos do grande mestre estão depois das 12 casas, e atrás deles uma estátua gigante, a estátua sagrada da deusa da guerra Atena. O artefato está selado no pedestal dela, Megas de Pranon. A estátua de Atena é a chave gigante, lacrando este objeto divino. O poder dos Cavaleiros de Ouro que protegem a chave não é nada comparado ao nosso. Assim como o leão, não precisamos lidar com esse mau presságio. Nós vamos deixar ele se destruir nas mãos de alguém que ele confia. Um guerreiro incapaz de mostrar que não tem piedade é inútil. Só aqueles que conseguem matar, aqueles que amam, são vencedores. Naquele momento, Garan começa a gritar de dor na casa de Leão. Ele segura seu braço de ferro e as escrituras em grego aparecem novamente, além de um intenso cosmo que emanava dali. Aiolia se assusta com aquilo e Garan, totalmente fora de si, começa a falar. Aiolia, o homem do mau presságio. De repente ele tenta socar o Cavaleiro de Ouro, que consegue se esquivar e em pensamentos dizia: a força do coração dele está escura e fria. Seu cosmo está como um jato de escuridão. Esse cosmo não é o do Garan. Aiolia, com uma de suas pernas, consegue se defender de outro soco de Garan e então ele vê aquela escrita no braço mecânico do seu amigo, Arcane, que significava controle. Ele está sendo manipulado por um cosmo extremamente forte. O cosmo do Garan teria desaparecido. De repente, Litos entra correndo naquele lugar enquanto dizia: Senhor Aiolia, o que está acontecendo? E o cavaleiro responde: sua idiota, não chegue perto daqui, Litos. Garan, completamente possuído pelo mal, ainda continuava a atacar o seu mestre. Aiolia, por sua vez, se vê obrigada a contra-atacar. Ele queima seu cosmo, mas quando estava prestes a acertar o seu vassalo, o Cavaleiro de Ouro simplesmente não consegue concluir aquele ataque. Sendo assim, ele é pego por um soco de Garan, que utiliza seu braço mecânico. Aiolia acaba sendo ferido na cabeça e sangra bastante. E de repente um Cavaleiro de Ouro inesperado aparece naquele local. Esse era Shaka de Virgem, que dizia: o que é toda essa agitação em uma das 12 casas? Eu ficaria grato se você pudesse guardar sua casa apropriadamente.
O coração do seu servo foi possuído. Ele não te reconhece como seu mestre mais. Então por que você está hesitando, Aiolia? Se você o prender com um dos seus punhos, poderá matá-lo facilmente. Ou poderia colocar sua armadura. Iria te proteger dos ataques e ao mesmo tempo danificar seu oponente. A solução é bem simples e eu vou falar para você. Apenas mate esse homem. Aquelas eram as duras palavras de Shaka para Aiolia. Lythos fica muito triste após ouvir aquilo, e o Cavaleiro de Leão então se pronuncia. Shaka, calha a sua boca. Não venha na casa dos outros para dizer o que fazer. A casa de Leão é minha, então não interfira e apenas fique quieto e assista. Garan pode até ser um servo irritante, que vive me corrigindo e me palestrando, mas ele é um idiota que eu me importo muito, pois ele está sempre me dizendo que eu estou bem do jeito que eu sou. Garan, você se esqueceu das suas palavras? As aparências enganam. Esse é o seu verdadeiro eu? Você é realmente essa criatura com sede de sangue que mata sem motivo? Eu me recuso a aceitar isso. Esse não é você. Você é um guerreiro do santuário que luta com orgulho. Queime seu cosmo. Eu acredito na luz do seu cosmo. Naquele momento, Garan, ainda fora de si, parte para o ataque e as escrituras em seu braço ficam cada vez mais aparentes. E antes que pudesse concluir o seu ataque, ele começa a gritar de dor, enquanto seu braço é tomado completamente por aquelas escritas. Aiolia fica surpresa e dizia: eu posso ver, o cosmo de Garan está se sobrepondo ao que está o controlando. Eu posso ver esse cosmo com um poder amaldiçoado. E eu vou destruí-lo. Esse cosmo amaldiçoado será eliminado. Shaka lhe presente faz uma pergunta. Você irá destruir esse cosmo amaldiçoado? Acha mesmo que pode fazê-lo? Aiolia se move rapidamente enquanto chega a uma conclusão. O estilo de luta dos cavaleiros é destruir os átomos, queimando o cosmo. E se é assim, então eu sou capaz de destruir a própria luz. Quando um cavaleiro concentra seu cosmo, a velocidade do seu punho pode ultrapassar a velocidade da luz. E naquele momento, com apenas um golpe, Aiolia consegue destruir o braço mecânico de Garan. Aquela cosmo-energia que o contaminava estava concentrada ali, e então começa a implodir. Do lado de fora da Casa de Leão, conseguimos ver uma explosão de luz que toma conta do interior do local. Aos poucos, tanto as escritas gregas quanto aquela cosmo-energia se dispersam no ar, e caído no chão, Garan acorda e se levanta dizendo: o que aconteceu? E Aiolia, que ainda estava com o rosto sujo de sangue, dizia: não foi nada demais, meu amigo, o prédio só desabou um pouquinho. E Garan pergunta por que Aiolia estaria machucado, e o cavaleiro apenas responde: é uma história um pouco estúpida, uma pedra caiu bem em cima da minha cabeça e a quebrou. Bem, eu não sou o único idiota aqui, né? Seu braço artificial se quebrou e você nem se lembra. Lythos foi a única que não se machucou nada, ela deve ser a mais forte da Casa de Leão. Lythos, sorrindo, concorda com aquilo. Sim, eu com certeza sou a mais forte. E Garan fala para eles: parem de ser bobos, vou procurar algum medicamento. Sua cabeça está bastante machucada, então é melhor que você não se mexa muito. Aiolia então diz: esse convencido, e o Shaka também, ele apenas apareceu aqui, falou algumas besteiras e simplesmente foi embora. Eles me irritam, todos eles. Olhando aquilo, Lythos começa a rir enquanto pensava: quando eu vi o Senhor Aiolia esconder a verdade do Garan e disfarçar o seu embaraçamento com a falsa raiva, eu me senti muito sortuda por viver com o mestre Aiolia. E voltando à casa de Virgem, vemos Shaka que dizia: um leão surpreendentemente gentil. Espero que isso não se torne sua fraqueza e o leve até a morte. De qualquer jeito, aquele cosmo imenso e obscuro que eu senti, eu imagino de quem seja. E das sombras, observando o desenrolar daquela história, vemos o causador disso tudo que dizia: ele conseguiu destruir o controle amaldiçoado com apenas o seu punho. É mais forte do que eu pensava. Muito bem, nós vamos reconhecer Leão como um novo inimigo. Vamos mostrá-lo o nosso poder, o poder de um clã de deuses.